Esta semana, a tocha olímpica foi o centro das atenções aqui na nossa região. Muita gente se emocionou, vibrou e aplaudiu esse momento histórico do Brasil. Por outro lado, vem a preocupação com o início das competições, porque ao mesmo tempo teremos as eleições municipais, as campanhas e a decisão do impeachment. Será que o país está preparado para acompanhar tudo isso de uma só vez? A tocha olímpica arrastou multidões esta semana na região. Com apenas 63 centímetros e pesando 1,5 kg, levou o céu, as montanhas, o mar e o solo representado pelo calçadão de Copacabana. Aqui no interior passou pelas mãos de mais de 210 pessoas e desfilou por cerca de 50 quilômetros. Minha vida é andar por esse país. A passagem do fogo olímpico na região começou na última segunda-feira em Araraquara. Muita gente acordou cedo e foi para as ruas participar desse momento histórico. E quem teve a chance única de carregar o símbolo das Olimpíadas não se conteve de tanta emoção. É uma emoção indescritível, não tem como explicar, não tem como eu transmitir em palavras o que eu tô sentindo, é muito emocionante. De Araraquara seguiu para São Carlos, ruas lotadas, mas uma correria diferente, todos em busca de um mesmo sonho, aproximar dos revezadores para ver a tocha. Ex-atletas da cidade jamais esquecerão esse julho de 2016. Estou feliz da vida por esse convite, espero fazer esses 200 metros com muita alegria para minha família, para meus alunos e para São Carlos. De São Carlos, o comboio olímpico seguiu para Ribeirão Preto. 120 pessoas conduziram a chama por aqui. O espírito das competições tomou conta do coração de cada um. É uma realização de um grande sonho para mim, porque desde quando eu vi a Nádia Comaneci tirar 10 em todas as modalidades, eu sempre sonhei com a Olimpíada. E eu pensava, um dia a Olimpíada vai ser no Brasil, e agora chegou aqui no Brasil. Milhares de pessoas acompanharam todo o percurso até o fim no Parque Luiz Carlos Raia. Um momento de grande emoção foi a chegada do Gari Amaro, que merecidamente conduziu a tocha e ficou tão agradecido que parou por um instante, tocou o solo e fez o sinal da cruz. Em seguida, cumpriu a missão. Lá vai ele! Lá vai! Está acesa a pira de celebração aqui em Ribeirão Preto. Eu estou muito feliz pela essa noite tão feliz, essa noite tão bonita para mim e para todos. É uma coisa assim tão maravilhosa, que o coração dispara. Essa é uma coisa assim contagiante. A chama olímpica passou a noite em Ribeirão e no dia seguinte marcou presença em Sertãozinho, onde foi recepcionada por crianças e conduzida por 28 pessoas. Boa saudação! A tocha olímpica acesa em solo sertanejo. Isso aí fortalece cada vez mais o esporte brasileiro. De Sertãozinho, o comboio seguiu para Jaboticabal, onde o fogo foi saudado por centenas de moradores. De lá foi a vez de Bebedouro. Uma multidão também esperava pela pira olímpica. Próxima parada, Barretos. Das ruas para o Hospital de Câncer, carregada pelo presidente da instituição. Médicos, enfermeiros e pacientes da ala de quimioterapia tiveram a oportunidade de acompanhar tudo de pertinho. Muito feliz, os pacientes estão mais que eu ainda, todos adoraram. De Barretos, o símbolo das Olimpíadas terminou o trajeto pela região na cidade de Franca. Mais de 5.000 pessoas reunidas no estádio poliesportivo. Dali foi para as ruas, passeou por 13 quilômetros nas mãos de 60 pessoas. Todo mundo junto, emocionado e encantado com esse marco no esporte mundial. É uma emoção incontida e uma felicidade toda, porque é a cidade de Franca sendo prestigiada. Eu fico muito feliz. E foi com esse espírito que teve fim a passagem da tocha olímpica pela região. A chama foi colocada em uma lamparina e levada a um hotel de Franca em um forte esquema de segurança. E assim ficaram as lembranças de uma semana especial e incrível para muita gente. Só que tudo isso tem dois lados. Importante a passagem, a escolha dos municípios, o evento ele é importante, é o maior evento esportivo do planeta e ter escolhido algumas cidades, não foram todas, então temos muitos municípios, gerou uma expectativa, um lado
bom também para dar uma divulgação um pouco mais dos municípios, né? Do ponto de vista dos jogos no Brasil, no Rio de Janeiro, mesma coisa. Mas também as obras superfaturadas, as obras emergenciais, as obras mal feitas, né? Então isso também é um custo muito elevado. Você tem dois lados nessa história, né? Os Jogos Olímpicos começam em agosto no Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, saem oficialmente os candidatos às eleições municipais e as promessas de campanha. Também está previsto o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, assim como a votação da cassação de Cunha. Enfim, um cenário político bem movimentado. Será que os Jogos não vão tirar a atenção dessas questões políticas? Certamente vai tirar, porque a cobertura vai ser exclusiva relacionada aos Jogos. É negativo, porque nós não podemos colocar uma questão de sobrevivência nossa, uma questão de decisão importante de votações, nós podemos colocar questões de decisões de mudança de lei, ou mesmo de votações de impeachment ou cassação de deputado, todas essas questões, votações importantes que vão definir a nossa vida em segundo plano. Né? Outra preocupação é que o mundo todo voltará os olhos para o Brasil durante os Jogos. E com isso, segundo o sociólogo, o risco de atentados não deve ser descartado. Mesmo porque você tem grupos terroristas que podem agir, você tem os chamados lobos solitários, né? As pessoas que individualmente poderiam causar um dano muito grande com uma intenção que nem sempre é ligada a alguma causa real. Né? Está um momento propício para quem quiser causar um dano bem grande acontecer. Né? Tomara que não, mas isso não é impossível, mas é provável. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto, o presidente da Federação Convention Bureau, Márcio Santiago. Em Araraquara, o especialista em marketing, Paulo Henrique Cardoso. Em Sertãozinho, o cientista político Jefferson Nascimento. E em Franca, o consultor político Paulo Ricardo Moisés Bonfim. Lembrando que você aí de casa está convidado para esse nosso bate-papo. Participe com a hashtag Jornal da Clube. Profeta, a gente viu na matéria que teve muita gente emocionada com a passagem da tocha olímpica. Por que o símbolo olímpico mexeu com tantas pessoas, com tanta gente? Roberto, eu tenho a impressão que por duas razões, pelo pouco que eu li a respeito. Segundo lugar, porque o acendimento, até fui ver o adjetivo, o acendimento da tocha olímpica era uma tradição já no tempo inicial, quando começaram os Jogos Olímpicos. É uma tradição. Segundo lugar, porque o fogo tinha origem divina. Aliás, no próprio Evangelho, o Cristo diz de maneira bem clara, o meu amor é um fogo devorador. Fecha as aspas. Então, o fogo tinha essa origem dos deuses. E os deuses, que afinal de contas foram homenageados com a instituição dos Jogos Olímpicos, eles habitavam o panteão, todos eles, com exceção de 12, os mais importantes, mais de todos os deuses que habitavam o Olimpo. Então, os deuses olímpicos, habitantes do Olimpo, já tinham uma importância singular naquela época, na época que se chama fogueira. Daí a pirotecnia, né, Roberto? Então, a importância vem daquele tempo, daquela época. E também a certeza de que os esportes provenientes mostravam uma divisão. Vencedores e perdedores. Os vencedores, aliás, o vencedor, todos os outros eram execrados, eram homenageados pela deusa grega da vitória, Nike, que vai para os Estados Unidos com uma grife de um povo que só quer ser vencedor, a Nike. Nike em grego quer dizer vitória, e era a deusa grega da vitória. Ela vai para a França e Júlio César chega na cidade em que coloca o mastro da vitória, Nice, na cidade de Nice, que em inglês nice é agradável. É isso aí.
E Nice virou uma tragédia muito próxima agora aos Jogos Olímpicos. Exatamente, já na sequência, porque eles foram contemporâneos. Sim. Você se lembrou muito bem que eu tinha me esquecido. Exatamente, mas de maneira que não passou a ser tão agradável, tão nice assim, né? Como nice. Fazer, né? Aí o nome maravilhoso de uma moça, Eunice, quer dizer, a boa vitória, algo muito agradável. Ou estamos na nice. Muito... Isso mesmo. Em Ribeirão Preto está o presidente da Federação Convention Bureau, Márcio Santiago. Ô Márcio, essa coisa dos Jogos Olímpicos, a passagem da tocha por toda a região, isso você acha que mexe um bocado com as pessoas? Você acha que mexe um bocado com aqueles que têm vontade de fazer realizações durante o jogo ou os jogos? Eu acredito que sim, sabe, Roberto, porque isso tem um simbolismo nisso, né? E as pessoas são motivadas a participar e isso acaba estimulando, sem dúvida, a prática de esportes. Os Jogos Olímpicos, ele tem um congraçamento internacional, é uma oportunidade extraordinária para o país, nós vamos entrar no detalhe depois sobre as questões paralelas, mas é um fato muito importante. Sem dúvida, Ribeirão Preto participando, cumpriu a sua etapa, né? Eu acho que tem que participar, não só das coisas excepcionais, mas em atividades como essa dos Jogos Olímpicos, em que a cidade e o país acabam se integrando, num momento extremamente importante, apesar de delicado o momento que a gente vive, mas isso, sabe, acaba tendo uma repercussão muito positiva, né? Porque desperta nas pessoas o cooperativismo, o associativismo, a integração internacional entre os povos, né? E os Jogos Olímpicos têm no seu escopo também essa função, né? De agregar as pessoas, do respeito, da competição sem a agressão física, mas assim, de uma maneira que isso possa haver uma integração maior entre os povos, né? Eu acho que esse é o momento e a tocha, de certa forma, passa nas mãos de muitas pessoas, né? Quer dizer, é um pedaço de cada um que vai ficando nessa simbologia da tocha. Por isso que eu acho que é super importante e parabenizo aí a organização de Ribeirão por ter participado desse momento histórico para a nossa cidade. Em Araraquara está especialista em marketing, Paulo Henrique Cardoso. Paulo, como é que a gente pega este momento que mexeu com a emoção de todos para dizer que é importante você fazer uniões do esporte com a realização social e fazer esse intercâmbio também com aqueles que estão chegando ao Brasil, meio assustados com as coisas da Europa e sonhando com muita tranquilidade por aqui, assustados com os atentados na Europa. Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Olha, esse é um componente muito importante, porque em pouco tempo, né, a partir do dia 5 de agosto, quando abrem os Jogos, nós seremos vitrine para o mundo, né? E aí as pessoas vão ter, em relação ao Brasil, uma expectativa e aí a gente vai precisar ver se nós realmente vamos cumprir essa expectativa, se nós vamos responder a essa expectativa. E o início foi assustador, né? Porque ainda ontem o ministro da Justiça vem a público, dá uma entrevista dizendo que há uma célula presa aqui que pretendia fazer atentados terroristas no Brasil. Isso, de certa forma, e você coloca muito bem, quer dizer, quando a população já está assustada com o que está acontecendo na Europa, isso, de certa forma, chama atenção para os níveis de cuidado que a Polícia Internacional, junto com a Polícia Brasileira, tem em relação a essa realização dos jogos aqui. E essa prisão, essa interceptação dessa célula faz com que haja uma sensação até de preocupação, mas de bem-estar, que as polícias estão trabalhando e que a coisa está funcionando. Quer dizer, no momento em que nós vivemos uma situação econômica desagradável, uma situação política muito conturbada, eu penso que a realização dos Jogos no Brasil seja alguma coisa que pode dar alguma redenção a esse momento tão complicado do ponto de vista econômico, do ponto de vista político que nós estamos vivendo nesse momento. Acho importante. Pois não. Eu vou agora até Sertãozinho conversar com o cientista político Jefferson Nascimento.
Ô Jefferson, a gente viu emoção na rua, viu pessoas com a tocha chorando. Teve um senhor aqui em Ribeirão Preto que era coletor de lixo, ou é coletor de lixo, que foi homenageado. Então você conseguiu trazer todo mundo para o mesmo barco. Agora, depois dos jogos, nós vamos ficar no mesmo barco, nós vamos saber usar tudo aquilo que nós fizemos de investimento, de estádio, de ginásio e assim por diante. Boa tarde. Boa tarde, a equipe da clube. Boa tarde, telespectadores. Bom, eu penso que depois dos jogos, toda essa sensação de bem-estar, de unidade, né, que essas grandes competições como a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos conseguiram realizar, elas não vão se manter, por um motivo muito simples, né? O que está em voga hoje, muito mais do que o simbolismo dos jogos, são as questões materiais da população, a questão política, a questão econômica, né? O mês de agosto, durante os jogos, a gente tem uma série de decisões importantes. Até dia 5, os partidos têm que indicar os seus candidatos. Está prevista a votação do impeachment, o caso do Cunha, né? E tudo isso tende a ficar um pouco eclipsado durante os jogos, mas a preocupação ela não vai deixar de existir por conta da super cobertura da mídia em relação aos Jogos Olímpicos. Eu vou a Franca agora conversar com o consultor político Paulo Ricardo Moisés Bonfim. Paulo, qual é o legado de sediar os Jogos Olímpicos no Brasil? Porque se a gente for mexer na história dos Jogos Olímpicos, você tem problemas em 36 na Alemanha, depois a gente viu no que deu. Você tem um boicote também feito aos Estados Unidos pela União Soviética, depois a União Soviética sofreu também um boicote. Afinal de contas, o que deve ser depois desses Jogos Olímpicos na visão do mundo? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Olha, primeiro eu acredito que nós não podemos ver as Olimpíadas, não podemos subestimar a importância das Olimpíadas no nosso país. Eu acho que é um evento histórico que vai trazer visibilidade ao país, as pessoas vão conhecer mais os nossos pontos turísticos, vão conhecer mais os nossos países. Houve uma certa desconfiança, tanto da população quanto do mundo, na época dos Jogos Pan-Americanos, e a gente provou, e o Rio provou, que sabe fazer os jogos, e foi um sucesso os Jogos Pan-Americanos também. Eu acredito que esse evento vai ficar para a história do país, Roberto, e é um evento que todo brasileiro deveria sentir orgulho mesmo, se orgulhar de participar, de receber e de ser anfitrião de um evento mundialmente conhecido e tradicionalíssimo como esse. Ô Fetô, a gente ouviu falar em emoção, ouviu falar em repercussão internacional e a gente tem dificuldades para ter medalhas nos Jogos Olímpicos. Não vamos sonhar que nós vamos bater recordes em cima de recordes, que nós não vamos. Nós não temos realmente tradição para algumas coisas. Agora, faço uma pergunta a você. A emoção está na rua, perfeito. Para a região, que já teve medalhista olímpico, 2, se eu não estou enganado, que eram cavaleiros até, o Serguei Fofanov em Ribeirão Preto e o Ricardo Pessoa aqui também na região. Agora, para nós da região, Olimpíada tem medalha. Medalha seria o que para nós? Um símbolo. O fundamental, porque a cultura grega se assentou na emoção. Eu sempre pensei que ela tivesse se assentado na filosofia e nas áreas, fundamentalmente na emoção. E dentro do seguinte princípio, uma medalha contagia. É mais ou menos como eu fiz no discurso de Paraninfo, eu encerrei assim: o importante é que em cada um de nós tenha ficado um pouco do outro. Uma competição acaba contagiando a todos na competição, a favor e contra. Não há dúvida que ela divide de maneira bem nítida. E isso dá a certeza da importância e de nós lembrarmos também do que falava Thomas Eliot, o grande poeta norte-americano falecido em 1965, que é um momento oportuno para se pensar isso, né? Onde está a sabedoria que se perdeu no conhecimento? E onde está o conhecimento que se perdeu na informação? Nessa era da sociedade da informação, ele previu
como artista na área da literatura, que ocorreria naturalmente. Então, nós vemos a volta dos Jogos Olímpicos, pelo menos em termos de réplica, como uma grande oportunidade que o povo tem, a população tem, o mundo tem. Porque nós vivemos a época da informação, que sepultou o conhecimento, que, por sua vez, sepultou a sabedoria, que é um plano superior. Esse é o grande momento de mostrar que a competição pode ser saudável. Embora nós temos que deixar de maneira bem clara que esportes não melhoram o caráter das pessoas. O esporte revela o caráter na sua nitidez. No futebol, no voleibol, todas as modalidades, na natação, mostra-se de maneira nítida o comportamento do ser humano na sua inteireza. Cai a máscara da personalidade e vem em striptease a realidade intrínseca do caráter, que uma competição acaba mostrando de maneira bem nítida, de maneira bem natural. É isso. Perfeito. Volta a Ribeirão Preto, presidente da Federação Convention Bureau, Márcio Santiago. Márcio, depois dos Jogos Olímpicos, o que a gente pode pensar para tentar mostrar em Ribeirão Preto e na região as possibilidades que a gente tem para negócio e esportivo esse negócio? Quer dizer, trabalhar as duas coisas juntas. Bem, é um assunto complexo, né? Mas que existe, eu acho que a vitrine que vai se encerrar a partir dos Jogos Olímpicos estimula as pessoas a participarem. Ribeirão Preto tem um histórico nisso, por ter uma grife, né? A gente fala de Ribeirão com muito carinho, a cidade é uma cidade que recebe muito bem as pessoas que vêm de fora e tem cumprido o seu papel do ponto de vista do turismo, dos negócios, dos eventos e tal, que aqui acontecem, né? Então, eu acho assim, um grande evento como é os Jogos Olímpicos, ele serve de parâmetro, não é? Como evento, né? Não vou nem mencionar do ponto de vista do esporte, mas do ponto de vista do evento, da grandiosidade, que os Jogos Olímpicos é o maior evento mundial, né, que recebe inúmeros países e tudo, deve impactar no Brasil aqui cerca de 2 bilhões de reais, assim, só de consumo do turista, né? E isso desperta nas pessoas na questão do destino, e que a gente faz, essa especialidade do Convention Bureau de fazer o marketing do destino, quer dizer, mostrar para o mundo o que a cidade tem de bom. E a gente monitora essas situações, entendeu? A cada evento que acontece, não só em Ribeirão, no Brasil, mas no mundo inteiro. Aquilo que o realizador do evento, aquilo que do congressista, o que ele espera do município, o que ele espera da cidade onde ele vai realizar o evento. E Ribeirão Preto tem essa condição. Quer dizer, hoje nós temos aí 100 e poucas cidades no Brasil com voos regulares, Ribeirão está inserido dentro dela. Apesar da crise que hoje vive o setor aéreo, quer dizer, Ribeirão ainda tem a capacidade, ainda temos aí uma companhia atuante, que é da Ribeirão, que consegue facilitar a vinda de grandes eventos para Ribeirão. O que a gente precisa é incentivar isso, monitorar aquilo que acontece nos eventos, o que acontece de positivo e de negativo, para que a gente consiga fazer um bom marketing do destino. Em Ribeirão Preto, a região toda agora, com a região metropolitana, tem que se engajar nisso, porque a competição é grande, sobretudo agora no momento de crise, os momentos vão diminuindo, né? Os eventos vão diminuindo, mas acabam acontecendo. E Ribeirão Preto, com certeza, é um destino que pode ser beneficiado das coisas que estão acontecendo nos Jogos Olímpicos, desde que a gente observe com atenção os pontos positivos que vão acontecer agora. Araraquara está o especialista em marketing, Paulo Henrique Cardoso. Paulo, a nossa região pode usar o marketing de que maneira com os Jogos Olímpicos sendo disputados no Brasil? Olha, Roberto, eu estou muito otimista em relação a tudo que está acontecendo, embora, como eu disse, a gente está vivendo um momento relativamente difícil, né? Relativamente complicado do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, mas eu acho que participar da chegada da tocha, da passagem da tocha, como as nossas cidades aqui da região participaram, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Jaboticabal e tantas outras, né? Esse já é um capítulo
capítulo que apresenta para o país e apresenta para o mundo essas cidades como importantes cidades no cenário nacional e no cenário internacional. Agora, em relação a como é que isso pode, como é que os jogos podem refletir a nosso favor, a gente não pode perder de vista o que disse o Márcio, é muito importante, de nos mostrarmos como destino turístico, não só para os jogos. Os jogos acontecem do dia 5 ao dia 21 de agosto. Né? Depois disso, nós continuaremos aqui e os jogos passarão. Então, é importante que a gente tenha esse coração adequado para receber as pessoas, que a gente tenha a hospitalidade costumeira do povo brasileiro, mas também é importante que a gente não perca de vista as coisas fundamentais que por aqui e por esse momento também vão acontecer, como as eleições, as indicações dos partidos. Eu acho, Roberto, para te dizer bem honestamente, que o melhor marketing que a gente pode fazer é, a partir do momento em que, embora a nossa democracia seja uma democracia relativamente jovem, mas eu acho que o povo brasileiro terá discernimento para saber o que é a torcida e o que é receber as pessoas durante os Jogos Olímpicos e, depois de passar dos Jogos Olímpicos, de prestar atenção nos programas do seu vereador, prestar atenção nos programas do seu candidato a prefeito, prestar atenção nessas coisas, porque, como eu disse, os jogos passarão, mas nós continuaremos aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, e isso também é uma coisa que não pode, que a gente não pode perder de vista em nenhuma hipótese. Esse é o grande marketing que a gente pode fazer por nós mesmos. Devemos fazer com muita atenção, diga-se de passagem. Vou a Sertãozinho agora, cientista político Jefferson Nascimento. Jefferson, no Brasil não vai ter um amontoado de medalhas nesses jogos. Nós vamos ficar numa posição meio intermediária. Passando os jogos, vamos pensar em quê? Como política esportiva e desportiva, porque tem separação nesse negócio para fazer. Sim. Tem separação para fazer e urgente, na realidade, uma separação que já precisaria ter sido feita. O investimento em política esportiva no Brasil e política desportiva, mesmo tendo esse discernimento, ele é um investimento que fica muito aquém. E é isso que de uma certa maneira, vai gerar um questionamento muito grande. Né? Qual é o legado que esses aparelhos construídos para as Olimpíadas vão representar para a prática esportiva e desportiva brasileira, pós-Olimpíadas. Né? O que a gente pode questionar muito usando o exemplo da Copa do Mundo, né? Muitas construções importantes, né? e que foram suficientes para fazer um bom evento, como eu acredito que será nas Olimpíadas, mas a questão é, qual será a utilização disso e qual será a política para a formação de atletas e para a inserção do esporte não só para o atleta de alto rendimento, mas, sobretudo, o esporte como parte da educação, o esporte como parte da construção da cidadania brasileira. E é isso que não está muito posto, né? A gente teve 7 anos, aí, mais ou menos, para a preparação das Olimpíadas, e a política de investimento esportivo ela tem se concentrado em alguns esportes de alto rendimento que têm muito mais acesso aos meios de comunicação, enquanto outros, né, têm ficado no histórico segundo plano, terceiro, quarto plano, aí, deixando muito a desejar esses investimentos e o que isso significaria para o Brasil. Perfeito. Eu vou a Franca agora conversar com o consultor político Paulo Ricardo Moisés Bonfim. Paulo, Franca, no basquete, teve o professor Pedroca, excepcional figura como educador, por isso que tem aí um ginásio imenso com o nome dele, Hélio Rubens, Chuí, Elinho e assim por diante. Acabados os Jogos Olímpicos, Franca poderia pensar em alguma coisa de projeto, por exemplo, para dar uma recuperada na tradição esportiva que passou pelo basquete e que elevou o nome da cidade? Boa tarde, Roberto. De novo, olha, eu acho que Franca já vem fazendo isso, entendeu? Esse processo de recuperação do basquete, ele é gradativo, mas eu acho que Franca ainda é considerada a capital do basquete no Brasil inteiro. É claro que as Olimpíadas podem vir dar um gás nisso e cabe ao pessoal do Franca Basquete saber aproveitar esse momento. Já fizeram isso na passagem da tocha olímpica, levaram ao Pedrocão, o Chuí, a tocha olímpica, então eu acredito
que o basquete aqui em Franca vai ficar fortalecido depois das Olimpíadas, até depois da criação do NBB também, que foi criado, o basquete já se fortaleceu um pouco mais, e acho que depois das Olimpíadas as pessoas vão se motivar mais, vão procurar mais, cabe ao marketing do Franca Basquete também e a Secretaria de Esportes aqui da Prefeitura trabalhar nesse sentido, para tentar atrair as pessoas para o esporte usando, né, a imagem desse evento tão grandioso que é as Olimpíadas. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o presidente Federação Convention Bureau, Márcio Santiago. Em Araraquara, o especialista em marketing Paulo Henrique Cardoso. Em Sertãozinho, o cientista político Jefferson Nascimento. E em Franca, o consultor político Paulo Ricardo Moisés Bonfim. Confeito, a gente ouviu opiniões mostrando que existe lá uma certa possibilidade para a região realmente tirar proveito dos Jogos Olímpicos deste ano. Agora, qual a possibilidade para a região se apresentar para os visitantes, seja para atraí-los no futuro, de imediato? Afinal de contas, qual é essa possibilidade? Bem, como a região do interior paulista hoje é um símbolo de desenvolvimento econômico, apesar da crise, nós tínhamos que começar mostrando a importância de mudar a cultura. Dante Alighieri diz claramente assim: deem luz e as pessoas encontrarão os seus próprios caminhos. O que nós podemos é começar a mostrar que mais importante do que ganhar os Jogos Olímpicos é ganhar com os Jogos Olímpicos. Como as pessoas ficam preocupadas em ganhar a Copa, ganhar com a Copa. E para isso, no turismo, os esportes vêm como sobremesa. Tanto que uma pessoa fez a coisa por esporte. Era lúdico. Sim. Agora, com profissionalismo, por interesse, é grana, business. É isso que é importante, nós mudarmos essa mentalidade simples, simplória. Isso não é simples, é simplório. Que nós temos do ponto de vista cultural. Nós precisamos começar a remodelar a cultura. Nós precisamos de lideranças no mundo empresarial, nós precisamos de lideranças no mundo político. O que é um líder? Eu já falei 2 vezes aqui. Líder é aquele que aponta caminho. Nós temos que começar a ganhar as coisas, ganhar do ponto de vista financeiro. O bom parceiro, por exemplo, dos Estados Unidos, é aquele que abre as portas de negócio para os Estados Unidos, para os norte-americanos. Isso é o bom parceiro. É muito mais importante ter um negócio que ganha sem amizade do que um negócio que se ganha dinheiro por amizade. Essa é muito superficial, não é constante, é eventual. Esse é que é o grande problema. Nós precisamos ganhar com os esportes e não ganhar os esportes, o campeonato. Ser campeão de ganhar grana, de mudar o desenvolvimento do país. Nós estamos muito preocupados com o seguinte: nós estamos ficando velhos antes de ficarmos ricos. E esse é que é o problema de a velhice do país, que o bônus demográfico você conhece muito bem. Quer dizer, o bônus demográfico está mostrando que ele está virando. Nós começamos a ter um país de maduros e idosos, e não um país de vencedores. Sem estar preparado. Sem preparado e sem reserva, Sim, Roberto. Esse é que é o grande... Nós deixamos um legado para a próxima geração para nos sustentar. Sim. Nós vamos aposentar. Sim. Esse é o nosso o sistema previdenciário brasileiro. Esse é o aspecto fundamental que eu entendo. Confeito, olha, muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço sua colaboração mais uma vez, Roberto. Muito obrigado. Obrigado, Confeito. Bom fim de semana para você. A você também, muito obrigado.